Bom dia a todos. Eu quero desejar a você a presença de Jesus na sua vida e na sua casa. Quero ler a Bíblia aqui no livro do Êxodo e meditar com você um pouco sobre a história do povo de Israel na peregrinação antes de chegar à Terra Prometida. Capítulo 31 do livro do Êxodo, verso 18, e depois capítulo 32, que nos diz assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Somente esses 2 versículos para nós meditarmos um pouquinho do contexto desse fato. Nós vamos observar que lá no capítulo de número 19 do livro do Êxodo, Deus, ele determina a Moisés que o povo se purifique para que Moisés suba ao monte e fale com Deus, receba ali as leis de Deus, as determinações de Deus. Este povo não poderia se aproximar do monte, o monte estaria reservado para esta audiência exclusiva de Moisés com Deus. Moisés, o grande libertador de Israel, conhecido por ter tirado o povo do Egito, quando este povo estava por aproximadamente 430 anos escravizados. Nós vamos observar que esta ordem de Deus, ela buscava preservar o povo de uma sentença de morte, já que Deus, como santo, como sendo absolutamente santo, não era possível que o homem, com o seu corpo pecaminoso, com a sua vida pecaminosa, se aproximasse do Deus Santo. Era necessário que houvesse um afastamento, um distanciamento, até que Deus permitisse este momento, esta ocasião. Então, o que acontece? Moisés, ele vai se dirigir ao monte, ele vai receber as leis de Deus, ele vai receber o decálogo, os 10 mandamentos e depois as leis posteriores. Nós vamos observar no capítulo de número 20 que Deus fala com Moisés e entrega-lhes as primeiras leis. Entre as primeiras leis, nós vamos ver as principais, as que iniciam este decálogo. Por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. E a segunda lei era: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então veja que esses 2 primeiros mandamentos, eles são uma premissa da parte de Deus, uma lei da parte de Deus, que foi determinada ao povo para que se cuidasse, para que se afastasse da idolatria. No capítulo 28, nós vamos observar que Deus havia separado Arão e seus filhos para o sacerdócio. Então cabia a Arão, irmão de Moisés, a cuidar, a zelar pelos estatutos de Deus, a zelar pelo bom comportamento do povo, a zelar pela conduta do povo que estava aguardando a descida de Moisés. É importante observar que Moisés subiu pela 2ª vez ao monte, por isso estava, entre aspas, demorando, segundo a visão do povo. O povo estava incomodado com a falta do seu líder, mas este incômodo parece ter levado o povo
a ter uma falsa ideia de que Deus talvez o havia lhe abandonado. Então eles buscam Arão, o sacerdote, o líder que estava ali abaixo e que estava aguardando também a volta de Moisés, para que ele faça alguma coisa, para que ele tome alguma iniciativa e para que ele invoque ao Deus, já que Moisés talvez não voltaria mais. O povo parece ter desacreditado na palavra de Deus. O povo achou por bem levantar um outro Deus, já que eles acreditavam que talvez Moisés não mais voltaria. Então, Arão, não se sabe por quê, deixou que entrasse no seu coração esta incredulidade do povo e fez com que o povo entregasse o seu ouro para que fosse transformado em bezerro de ouro. Esta imagem do bezerro de ouro, esta escultura, ela tinha uma relação também com a idolatria que eles haviam aprendido lá no Egito, já que o povo egípcio era um povo politeísta. Então, quando Moisés desce do monte, e ele não desce por acaso, porque Deus avisa Moisés, olha, o povo está lá e está praticando coisas erradas, estão pecando contra mim. Então Moisés desce e vai ver o que está acontecendo. Antes mesmo, Moisés, ele se compadece até daquele povo, porque Deus queria vingar a sua lei, conforme havia sido escrita, conforme ele havia determinado sobre o povo, que não construísse escultura, que não adorasse outros deuses. Mas Moisés intercede pelo povo, pela misericórdia de Deus, para que o povo de Israel não fosse motivo de zombaria pelos seus inimigos. Deus acata aquela solicitação de Moisés. Porém, quando Moisés se depara com o povo, está escrito no capítulo 32, e ele vê todas aquelas abominações, ele chama os levitas e determina que a espada seja passada no meio do povo. Naqueles dias, naquelas horas, naquelas próximas horas, 3.000 homens foram mortos como vingança, conforme estava a sentença da lei. E logo na sequência, Moisés intercede pelo povo. Ele disse: vós cometestes grandes pecados. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou, se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Está em Êxodo 32, verso 30 ao 35. Então Deus, ele cumpriu a sua lei também. Ele feriu aqueles que cometeram pecado. Nós queremos encerrar esta mensagem dizendo que Deus é um Deus verdadeiro e Ele é um Deus que não abre mão da sua adoração. Ele não divide a sua glória com deuses falsos. Nosso Deus, Ele quer o seu povo, Ele criou a humanidade para adorá-lo, para lhe prestar culto. E o exemplo que foi deixado pela história do povo de Israel serve de exemplo para a nossa vida. Nós devemos servir ao único Deus verdadeiro e não nos dobrar e não nos deixar levar pelas coisas desse mundo e pelo príncipe deste século, como está escrito na palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que possamos continuar servindo ao Senhor inteiramente, de coração, de corpo, espírito e alma.
Deus abençoe.